Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Aqui, é a professora Gislane. Estamos no CEAD, Centro de Ensino à Distância, e hoje nós vamos falar sobre advérbios. Você já ouviu falar sobre os advérbios, eu tenho certeza. Mas conhece bem essa classe gramatical? Os advérbios são a classe gramatical da nossa língua que nós usamos muito. Então, nós vamos aprender um pouco mais sobre os advérbios. Para começar, eu trouxe aqui uma reflexão. Você consegue transformar as ações dos seus personagens favoritos em frases épicas usando advérbios e locuções adverbiais? E, professora, que história é essa? Quem são meus personagens favoritos? Eu acho que nós vamos encontrar alguns deles nessas aulas, quer ver? Olha só quem é que está aí. Naruto. Naruto corre muito. Todo mundo conhece o Naruto. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, não é? Naruto corre muito. E aí? Essa palavrinha que está destacada, que palavrinha é essa? Que classe gramatical é essa? Muito. Pertence à classe dos advérbios. E se nós observarmos, quando eu coloco Naruto corre muito, eu estou modificando o verbo. Olha o outro exemplo. Tanjiro sempre protege a Nezuko. Todo mundo conhece esses dois aqui, não é? A palavrinha sempre também foi sublinhada e ela também está mudando o sentido do verbo proteger. Vamos ver outro personagem aqui? Quem que é esse aqui? É o Goku? O que essas palavras destacadas acrescentam às ações dos personagens? Vamos voltar para ver? Sempre, Tanjiro sempre protege a Nezuko. Sempre traz para mim uma ideia de tempo, porque ele está sempre do lado dela o tempo todo, cuidando dela. E esse muito dá uma ideia de intensidade, quer dizer que ele corre muito mais do que as outras pessoas, né? Então, esse muito traz uma ideia de intensidade para o verbo correr. Essa é a função dos advérbios. Então, veja bem, advérbios são palavras que acrescentam informações aos verbos e também aos adjetivos ou outros advérbios, dependendo da situação. Respondendo a perguntas como modo, como, que é o modo, quando, que é o tempo, onde, o lugar e quanto, que é a intensidade. Nós temos outros tipos de advérbio, mas vamos começar por esses aqui. Então, quando eu falo, o Naruto correu rapidamente. Aí eu pergunto, como o Naruto correu? Rapidamente. É o modo como ele está correndo. Então, esse modo é um advérbio de modo. O Goku sempre treina. Sempre me dá uma ideia de constância no tempo, né? De que ele está sempre treinando todos os dias. Então, dá uma ideia de tempo. O Luffy chegou aqui. O Luffy chegou onde? Aqui. Aqui dá uma ideia de lugar. Todo mundo sabe quem é o Luffy, né? E de intensidade. O Saitama é muito forte. Agora, olha só, ele está modificando o adjetivo forte. Por quê? Eu quis intensificar a força do Saitama. Quer dizer que ele é muito forte, dá uma ideia de intensidade. Tipos de advérbio. Nós temos advérbios de modo, que dá uma ideia de como a ação acontece. Por exemplo, bem, mal, rapidamente, devagar, calmamente, furiosamente. Olha um exemplo. O Tanjiro cortou precisamente o pescoço do demônio. Então, ó, cortou de que modo? Precisamente, de maneira precisa. É um advérbio que dá a ideia de modo, está modificando o verbo cortar. E aí a palavrinha advérbio indica para nós que ele vem sempre perto de um verbo, de outro advérbio e às vezes de um adjetivo. Ideia de tempo. Quando a ação ocorre? Agora, já, ontem, amanhã, sempre, nunca, tarde, são palavrinhas que dão ideia de tempo. O Goku sempre protege seus amigos, sempre dá uma ideia de tempo. Se eu falasse assim, o Goku chegou ontem na cidade. Ontem dava uma ideia de tempo, advérbio de tempo. Vamos ver outros exemplos. Advérbio de lugar, dá uma ideia de onde a ação acontece. Aqui, ali, lá, perto, longe, dentro, fora, em cima, embaixo, são todas palavrinhas que dão ideia de tempo. O Luffy chegou de lugar. O Luffy chegou lá antes de todos.
Lá indica um lugar, tá vendo? Então, advérbios de lugar. Advérbios de intensidade dão uma ideia de quantidade de força ou de grau da ação. Muito, pouco, bastante, demais, quase, tão. Então, ó, o Saitama é muito forte. Se eu dissesse assim, o Saitama é pouco forte, também dava uma ideia de intensidade, mas de uma baixa intensidade. Então, o muito ou o pouco são palavrinhas que dão ideia de intensidade. Pode ser pouco ou pode ser muito. Ou então, se eu falasse assim, é, os, os defensores treinam bastante para suas guerras. Então, bastante dá ideia de intensidade. Advérbios de negação são aqueles que negam uma ação. Não, nunca, jamais. Então, olha, quando fala aqui, o Light nunca admite seus erros. Quer dizer, ideia de negação. Ele não conseguirá matar todos os seus adversários. Não também dá ideia de negação. Advérbio de afirmação são aqueles que dão uma ideia de afirmação, confirmam a ação. Sim, certamente, realmente e claro. O Almighty realmente acredita em Deku. Então, realmente dá uma ideia de afirmação. Ou então, se eu dissesse assim, ele chegará certamente. Então, dá uma ideia de afirmação também. Advérbios de dúvida são aqueles que servem para questionar a ação. Exemplos: talvez, provavelmente, possivelmente. Talvez o Eren consiga se libertar. Talvez dá uma ideia de dúvida. E ele até apareceu aqui no início da frase, tá vendo? Mas ele traz para mim uma ideia de dúvida. Então, as palavrinhas que trazem essa ideia de dúvida são advérbios de dúvida. Nessa aula, nós conhecemos para que serve um advérbio, que ele vai modificar o sentido de um verbo, de um outro advérbio e às vezes até de um adjetivo. E como é que ele vai aparecer ali no meio da frase, dando ideia de tempo, de modo, de lugar, de negação, de afirmação, de dúvida, de intensidade. Então, nós temos todos esses tipos de advérbio. É claro que a gente precisa treinar para aprender a reconhecer, mas aqui você já conheceu todos os tipos e nós teremos depois aulas para treinar esses advérbios, para reconhecer que tipo de advérbio que nós temos naquela frase. E aí você não vai mais esquecer dessa classe gramatical. Então, eu te espero para a nossa próxima aula.